dia, queridos. Mensagem do professor Vicente. Gênesis capítulo 6, verso 9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Louvado seja Deus! Estamos estudando a promessa, a aliança eterna de Deus. O tema desta semana, para todas as gerações. Hoje, segunda-feira, Noé. Bem querido, bem querida, você sabe que pode participar conosco. Portanto, faça seu comentário, faça perguntas, dê like para entender que você está gostando da mensagem. Compartilhe este material com outros. Inscreva-se no canal. Toque o sininho para receber as notificações. Não se esqueça de orar por este canal, que eu não me esqueço de orar por você. Bem querido, bem querida, estamos diante de um resumo de uma história de alguém muito importante. Noé é um personagem muito singular, porque Noé viveu em um mundo que estava totalmente corrompido, em que o pecado já havia chegado ou atingido a sua maior amplitude, e por causa disso Deus então prometeu que destruiria toda a carne por causa justamente da corrupção do mundo. Mas existe uma exceção. O texto de Gênesis capítulo 6, o verso 9, ele abre uma exceção para que nós entendamos que havia alguém que de fato importava que fosse salvo. Noé. Não que Noé fosse perfeito, não que Noé fosse alguém que não errasse, que não tivesse seus pecados. Noé também era pecador, mas Noé, ele era um homem de Deus. E a Bíblia afirma pelo menos 3 elementos importantes sobre a questão da relação de Deus com Noé e de Noé com Deus. A Bíblia afirma que Noé era um homem justo. Então entendemos que ele confiava na justiça de Deus. Por isso ele era um homem justo. A Bíblia diz que ele era um homem íntegro. Isso porque Noé não procurava fazer as coisas de forma dividida, mas ele fazia as coisas com inteireza. Ele fazia com o coração inteiro. Ele era íntegro, integral. Também a Bíblia nos diz que Noé andava com Deus. Bem, querido, andar com Deus significa ter uma comunhão com Ele. Significa ter uma amizade com Ele. Significa ter um relacionamento de amor. Então Noé tinha essas qualificações, essas características que Deus, então, olhando para Noé, achou graça em Noé. Deus fez com que o seu favor imerecido alcançasse a vida de Noé. E é interessante que a palavra graça aparece pela primeira vez aqui nas Escrituras, no Antigo Testamento. Essa palavra ela possui o significado de favor, de uma beneficência que Deus está fazendo por alguém. E no Novo Testamento ela ocorre várias vezes, mas aqui ela tem um sentido muito especial, porque a gente precisa entender que a graça de Deus é eterna. A graça de Deus não começou no Novo Testamento. A graça de Deus está em toda a Bíblia. E o plano da salvação é desde o início, desde os tempos eternos. Deus já havia elaborado o plano para a salvação da humanidade. Bem, Noé é um exemplo. Noé viveu num mundo corrompido, mas era um homem justo, íntegro e andava com Deus. Nós vivemos neste mundo no final dos tempos, mas nós temos que seguir o exemplo de Noé. Apesar de sermos pecadores, falhos, nós precisamos ser justos, justificados por Jesus. Nós precisamos ser íntegros e nós precisamos andar com Deus. Esse é o desejo, seguir as características de Noé. Se esse é seu desejo, então ore comigo. Eterno Deus, maravilhoso Pai, obrigado porque identificaste essas 3 características na vida de Noé e que elas aconteçam também em nossa vida e que possamos estar em comunhão com o Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.